Bom dia, minha gente, bom dia. Vamos aí a uma ordem do dia, nesse 15 de julho, inverno, tá até um calorzinho, até bom lá fora. Mas vamos tratar de alguns assuntos aí que eu acho que a aprovação da reforma da Previdência exige da gente algumas reflexões. Vou tentar aqui fazer as minhas reflexões, mas eu acho que todo mundo tem que fazer as suas próprias. Vamos lá. Bom, em primeiro lugar, eu tenho visto aqui, não poderia deixar de fazer menção a isso, tenho visto algumas movimentações aí do Rodrigo Maia, no sentido de capitalizar a reforma, né, a votação para si mesmo e tudo mais. Isso me parece um exercício patético, né? Rodrigo Maia alimenta, não sei de onde ele tira essas conclusões, ele alimenta um desejo irrefreável de ser candidato a presidente da República. Rodrigo, a sua mediocridade, te impede de sonhar ser deputado federal. Isso que aconteceu realmente um acidente de percurso causado pelo fato de você ser filho de um ex-prefeito, de um ex-governador. O seu destino, eu acredito que seja a papuda, né? Então, vamos parar de brincadeira, Rodrigo. Acho que tá muito para você o que você tá fazendo. Então, para de ameaçar o governo, né? Com pautas bomba ou com, digamos assim, com uma resistência injustificável em outras medidas para além da reforma da Previdência, que a gente já ouviu que você diz que o pacote econômico, né, que visa aí 400 bilhões de reais de privatização, você vai fazer corpo mole, né, porque você não quer dar dinheiro para o governo. Ou seja, me parece que está na hora da gente tirar você dessa cadeira aí e botar você num pijama listrado, que é o que você está merecendo, né? Bom, dado o recado, vamos seguir em frente e vamos voltar para a reforma da Previdência. O que eu tenho a falar é o seguinte: como eu entendo esse pacote do Guedes, né? A economia projetada a princípio era de 1,3 trilhão de reais em 10 anos, certo? Vocês lembram disso? Bom, o déficit do governo é em torno aí de 300 a 400 bilhões de reais por ano. E o déficit da Previdência, só o da Previdência, é mais de metade desse dinheiro, é 260 bilhões de reais por ano. Ou seja, se você dividir, né, 1,3 trilhão ou os 980 bilhão, né, que a reforma foi drenada, né, da primeira proposta, né, ou da segunda proposta, que vai sobrar aí 700 bilhões, a gente chegaria à conclusão que essa economia de 1,3 trilhão em 10 anos não daria para pagar o déficit de 10 anos, né? Então, tem algumas pessoas a quem eu reputo muita inteligência e muita honestidade intelectual, que estão aí, de certa maneira, se opondo à reforma, não porque sejam funcionários públicos, não porque sejam de esquerda, não porque sejam de ONGs ou de partidos aí, né, ou de ONGs ou de partidos de esquerda, não é nada disso. Essas pessoas têm se oposto à reforma baseadas num fundamento lógico, né, que é exatamente, eu imagino, esse aí, né, na melhor das hipóteses, 1,3 trilhão de economia em 10 anos daria para pagar o déficit de 5 anos, não daria para pagar o déficit de 10 anos. Então é essa conta que as pessoas fazem. Então por que eu estou a favor, né, e por que essas pessoas que, repito, são pessoas de boa fé, pessoas inteligentes, pessoas que têm honestidade intelectual, né? Por que elas estão achando que essa reforma não daria os resultados projetados, que só beneficiaria os bancos através aí da capitalização? Bom, vamos lá. O Brasil, vocês sabem,
é um país, né? Nós somos aí a 8ª ou 9ª economia do mundo, né? E apesar de sermos a 8ª, 9ª economia do mundo, em paralelo a isso, nós somos um dos últimos países em termos de liberdade econômica. Para você abrir ou fechar uma empresa nesse país, é uma verdadeira maratona, são os 12 trabalhos de Asterix. Então, a riqueza existe, mas a riqueza é gerada e concentrada nos grandes monopólios e oligopólios. Isso é obra do FHC, isso é obra do Lula, né? As suas privatizações, as privatizações do FHC, né? E depois as ações do Lula na economia foram travando, foram asfixiando o ambiente de negócios mais do que ele já era asfixiado. Vocês pegam o seguinte, a nossa história é uma história muito ligada ao fascismo italiano. Tanto é que a nossa CLT é 100% inspirada na Carta del Lavoro, que é a carta, né, carta do trabalho dos fascistas na Itália na década de 30 do século passado, né? Então é essa legislação trabalhista que nós estamos obedecendo ainda. Pois bem, todos vocês já ouviram falar que o empresário contrata um funcionário e paga 2. Por quê? Porque a CLT, de certa maneira, obriga os empresários, os empregadores, a uma legislação tão leonina, tão draconiana, né? Melhor dizendo, que você paga por 2. Você contrata um, ele recebe por meio e você paga por 2. Quer dizer, é o fim do mundo. É o fim do mundo, né? Por quê? Porque tem tanta gente mamando nesse sistema, tem uma estrutura tão enorme sendo paga, né, com esse dinheiro, que não sobra dinheiro para quem trabalha e para quem produz riqueza, né? Não sobra dinheiro para o trabalhador, que é o assalariado, e nem para o empregador, que é quem produz riqueza. Todo o excedente produzido, né, o excedente de renda, de riqueza produzido pela atividade produtiva, acaba indo uma parte enorme, em torno de 46%, 48%, acaba indo para o Estado. Isso não tem sentido, isso aí, né? Então isso explica por que apesar do Brasil ser a 8ª, 9ª economia do mundo, né, nós somos um dos piores ambientes de negócio do mundo. Você tem de um lado a Carta del Lavoro, né, que regulamenta o ambiente de geração de empregos, de trabalho. Então o empresário, o empregador, o empreendedor, ele não tem estímulo a gerar empregos, a gerar novos postos de trabalho. Ele não tem esse estímulo. Do outro lado, você tem uma legislação fiscal e tributária, essa sim, cada vez mais draconiana. Cada vez mais draconiana. Então você tem, no mundo do trabalho, no ambiente de trabalho, você tem uma legislação que desestimula a geração de empregos, e na outra ponta, né, que é na ponta dos negócios, da geração de negócios, você tem uma tributação sobre a riqueza gerada pela economia, né, que também desestimula qualquer tipo de iniciativa dos empresários. E isso faz do nosso ambiente de negócios o pior ambiente de negócios das grandes economias do mundo. É por isso que ninguém vem investir aqui. Quem quer investir aqui são os chineses, que são outros, né, piores do que nós. Se nós temos o nosso mercado aproximadamente 40% a 45% dos brasileiros incluídos, né, no nosso mercado de consumo, os chineses têm alguma coisa em torno de 15% da própria população incluída no mercado de consumo. É um país mais concentrado do que o Brasil ainda. Ou seja, a concentração de riqueza e de renda na China é maior do que a nossa.
Nós não estamos resistindo a isso, né? Tanto é que elegemos o Bolsonaro. Imagina o ambiente chinês, e é quem está querendo investir no Brasil. Então, voltando aí à questão da Previdência. Por que uma economia projetada de 700 bilhões, como na última estatística aí, pode gerar, né, um ambiente favorável, né, que, contrariamente à expectativa meramente aritmética, né, falar, olha, 700 bilhões daria para pagar pouco mais aí de 2 anos e meio do déficit da Previdência, de 260 bilhões de reais por ano. Por que a aprovação de uma economia de 700 e tantos bilhões em 10 anos melhoraria o ambiente do país? Porque ele equilibraria esse déficit da Previdência? Em princípio, parece que não. Mas o que vai acontecer? Digamos, na pior das hipóteses, que seja essa economia de 700 bilhões de reais, nessa hipótese, que é a hipótese, digamos assim, mais desfavorável para o governo, né? E eu tenho esperanças que isso não vai acontecer, e digo para vocês por quê. Não vai ser só os 700 bilhões, né? Nós teremos o refluxo no Senado, porque algumas propostas vão ser recolocadas do governo federal, né? Então, eu estimo, né, que a economia deve se circunscrever aí a 980 bilhões de reais. Vai ser esse o número que o governo federal vai conseguir fechar em termos de economia em 10 anos. E além disso, vai existir a inclusão dos estados e municípios. Eles vão ser incluídos, não há como não sê-lo. Não há como não sê-lo. Isso vai gerar uma economia adicional que não está sendo declarada pela equipe econômica. Por que não está sendo declarada pela equipe econômica? Porque ela não pressiona diretamente o caixa da Previdência do governo federal, o caixa do INSS, mas ela pressiona o caixa dos empréstimos para estados e municípios. Ou seja, na conta da Previdência, esse dinheiro de fato não aparece, porque é competência de quem? Dos estados e municípios. Mas, na outra ponta, os estados, para fechar suas próprias contas previdenciárias, vão entrar em déficit e vão pedir dinheiro para quem? Para o governo federal, né? Então tem algumas dezenas de bilhões de reais, que não serão pedidos, né? A conta previdenciária do estado da Bahia, só um estado, é deficitária em 11 bilhões de reais por ano. Quer dizer, onde que o governo baiano vem pegar a diferença? É de você aí, é nosso. Vem pegar da saúde, da educação, da segurança de todos os brasileiros, de todos nós, dos estados que estão deficitários, também igualmente a Bahia, e dos outros estados que não estão deficitários. Então, é essa a conta que eu imagino que esteja, né, nas contas da equipe econômica. Então eu estou falando só, né, de economia real, né? Agora vamos falar de expectativa econômica, né? A reforma da Previdência vai fazer com que sobre alguma coisa de no mínimo 70 bilhões de reais por ano no mercado financeiro, que é dinheiro que o governo não vai pegar. É dinheiro que o governo não vai precisar ir lá buscar para fechar o caixa da Previdência. Esse dinheiro vai sobrar no sistema financeiro. E ao sobrar no sistema financeiro, a taxa de juros desse dinheiro vai cair. E ao cair a taxa de juros desse dinheiro, vai acontecer exatamente o quê? O ambiente de negócios vai se sentir estimulado e ir no mercado financeiro e pegar esse dinheiro para quê? Para criar emprego e negócios, gerar emprego e renda. É exatamente essa a conta que o Paulo Guedes está fazendo, que a equipe econômica está fazendo.
Imaginem vocês que no mínimo, sobrarão no mercado financeiro 70 bilhões de reais por ano. Isso vai destravar enormemente o mercado financeiro. Em paralelo a isso, eu já vejo da parte do pessoal dos diversos organismos, né, da equipe econômica, falando num pacote, né, num saco de bondades, que deve aí, de certa maneira, permitir o saque das contas inativas do PIS e do PASEP. Vai jogar alguns bilhões de reais na mão do trabalhador para que ele possa consumir, das contas inativas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que vai jogar mais alguns bilhões de reais na economia, na mão do consumidor, para que ele também possa consumir. Então, essas duas medidas devem, de certa maneira, melhorar os resultados do final do ano, porque os resultados econômicos nossos são horripilantes. Parece que, né, a expectativa positiva do primeiro trimestre, de geração aí de 460 mil empregos, fez com que a turma nem, né, aqueles que nem estudavam, nem trabalhavam, viessem também pressionar os indicadores de desemprego. Então, o número de desempregados tem se mantido constante, apesar de você ter gerado aí todo mês 50, 100 mil postos de trabalho. Isso não está refletindo positivamente nos indicadores de desemprego. Por quê? Porque a evolução da economia é muito tímida. Por quê? Porque não existe um cenário positivo ainda criado. Então, o saco de bondades que vai liberar esse dinheiro vai ser bastante importante para o comércio de maneira geral. Além disso, já vejo falar numa legislação própria para acabar com o E-Social. É o fim da picada, o E-Social, um negócio que só na cabeça do Fernando Henrique Cardoso e do Lula poderiam funcionar, né? Uma coisa que exige, né, para vocês terem uma ideia, exige que o empresário, se ele porventura esquecer de informar que no mês que vem, né, ele vai ter tal e tal funcionário gozando férias, se ele esquecer de informar isso, ele é multado. Eles estão criando um esquema de multar uma operação que é normal dentro das empresas. Muitas empresas liberam o funcionário para o período aquisitivo de férias no limite dele ter garantido esse direito, né? Isso é normal dentro das empresas. Ou seja, se ele não informar, não estou dizendo se ele não permitir que o funcionário goze as férias, se ele não informar o sistema do E-Social, não entrar lá no E-Social e falar, olha, daqui um mês o Zezinho vai entrar de férias. Se ele não informar isso, ele recebe uma multa, né? Estão criando, né, o ambiente de negócios que era muito ruim no Brasil por conta da CLT. Da outra ponta, como eu estava dizendo, na ponta da geração da riqueza, dos negócios, foi sendo asfixiado por uma regulamentação, por uma legislação fiscal e tributária cada vez mais complexa, cada vez mais cara, cada vez mais draconiana, cada vez mais irracional, que exige que as empresas, né, criem estruturas enormes para ficar enxugando gelo. Qual é a utilidade de uma informação como essa? Vou dizer mais uma para vocês. O funcionário, ou melhor dizendo, o empresário, ele tem que informar previamente ao E-Social que ele está atribuindo horas extras para tal ou qual funcionário da sua equipe, sob pena de ser multado igualmente, né? Estou falando de dois itens aqui que são os que me parecem ser os mais absurdos, mas existem outros que são tão absurdos quanto esses, né? Que fazem com que as empresas tenham que contratar pessoas
para ficar controlando e lançando isso no sistema. Encarece a operação enormemente isso aí, e não garante que você não seja multado, porque aqui o ambiente é tão complicado, né, que sempre vai existir alguma coisa que você deixou de fazer. Sempre vai existir isso. Então, só para reforçar, estou sendo chato, mas eu sou chato. Você tem, do ambiente da geração de empregos, você tem a CLT, que é você contrata uma pessoa e paga duas. E do outro lado, né, do ponto de vista dos negócios, você tem uma legislação fiscal e tributária que é um absurdo, um emaranhado de maluquices, né? Você paga um monte de impostos para tudo, né? Impostos para tudo. Outro dia fui abastecer o carro, cheguei à triste conclusão que tem gente lá em Brasília que regulamenta se eu devo ou não encher o tanque do meu carro até a boca. Eu estou pagando um cara lá em Brasília para isso. Senão o posto vai ser multado se for pego enchendo o tanque do meu carro até a boca. O que esses caras têm na cabeça? Que espécie, né, de regulação é essa? Então o Brasil vive essa insanidade. Então eu estou colocando aqui as minhas opiniões, estou sendo até repetitivo, mas eu tenho uma profunda convicção, né, de que a reforma da Previdência, apesar de eu, né, como eu disse logo de início, reconhecer que existem muitas pessoas, né, no meu rol de amigos, né, são pessoas de boa fé, de boa índole, né, intelectualmente honestas, né, pessoas inteligentes, né, que são, de certa maneira, tem aí uma reticência com relação à reforma que está sendo aprovada. Eu acho que o que está sendo buscado é esse destravamento do ambiente de negócio, porque ele vai gerar mais empregos, muito mais carteiras assinadas. Essas carteiras assinadas vão contribuir com o sistema, né? A própria regulação, né, nova regulamentação da Previdência vai fazer com que o caixa da Previdência, né, as novas regras, né, no tempo farão com que os dispêndios previdenciários tenham uma tendência de queda, porque a gente aumentou a idade mínima, aumentou o teto de contribuição, né? Incluiu algumas carreiras que estavam, né, enormemente privilegiadas no sistema anterior, espero que incluam outras, né? Então tudo isso vai diminuir, de um lado, a pressão no caixa da Previdência, do outro, o destravamento do ambiente de negócios vai permitir com que mais pessoas com carteira assinada contribuam com o sistema. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que, apesar de a lógica mostrar, né, sugerir, mostrar não, sugerir, a lógica aritmética, sugerir que os 700 e tantos bilhões não dá para pagar mais do que 2 anos e meio do déficit atual da Previdência, é a conta econômica que está sendo jogada. É essa a conta que está sendo jogada. Na conta econômica, as expectativas são extremamente positivas. Extremamente positivas. A gente tem que ficar atento, né, ao pacote de privatização que o Maia disse que não vai aprovar. Por que ele não vai aprovar? Porque ele tem interesses, né, na disputa pelo poder no país. Mas esse pacote é um pacote de 400 bilhões de reais que vai ser colocado na economia, que vai gerar, imaginem quanto que isso vai gerar de emprego e renda. Imagina quantas obras poderão ser tocadas com esse dinheiro. Quantos milhares e milhões de empregos que serão gerados com esse dinheiro. Então a gente não pode permitir que um nhonho, né, um Zé Ruela, como o Rodrigo Maia, arrogue esse direito. Ele tem que ser removido da presidência da Câmara. É um problema político, a gente tem sempre uma crise provocada por um moleque irresponsável como o seu Rodrigo Maia. Então é isso aí, minha gente, espero ter contribuído, né? Eu tenho certeza que eu aumentei as dúvidas de vocês, mas eu aumentei as minhas certezas. Um abraço a todos e fiquem com Deus.